Tudo bem, galera do segundo ano? Professor Vicente, professor de História de vocês. Vou gravar para vocês um vídeo roteiro, ou seja, um roteiro em vídeo para ajudar vocês a trabalharem as atividades da semana de 6 a 10 de julho, ok? Essas atividades, elas são baseadas no currículo do Estado de São Paulo e são baseadas nas aulas que estão sendo feitas lá no Centro de Mídia do Estado de São Paulo, né, no aplicativo, de acordo com o currículo do segundo ano A de História, certo? Então, nós vamos gastar aí para essa aula, tá errado aqui, eu vou arrumar, são 2 horas aulas, certo? E essas 2 horas aulas, elas vão ser utilizadas, uma lá no Centro de Mídias e a outra vocês vão gastar aqui comigo fazendo essa tarefa. Tá? Então, eu vou fazer o possível para ajudar vocês a entenderem o que está sendo pedido e o que é que vocês têm de fazer para vocês poderem aprender o conteúdo. Tá certo? Eu montei, então, esse roteiro aqui. Ele vai durar 2 horas aulas e a intenção aqui, a habilidade é apresentar o processo de exploração do território e as formas de administração colonial das terras em que hoje é o Brasil, pela coroa portuguesa entre os séculos XVI e XVIII. Nós já sabemos disso, né? Desde lá do sexto ano, quando vocês cursaram, que o Brasil foi descoberto, né? Entre aspas, na verdade não foi descoberto, mas sim foi tomado posse desse território aqui por uma nação europeia chamada Portugal. Né? Então os portugueses vieram para cá, né, na armada, né, num conjunto de navios, são 13 naus, do Pedro Álvares de Cabral, né, que chegou aqui no Brasil em 22 de abril de 1500, né, e tomou posse das terras brasileiras. A partir daí, os portugueses tiveram sua participação aqui nesse território e nos colonizaram, até o dia 7 de setembro de 1822, quando o filho do rei de Portugal, Dom João VI, né, que é o Dom Pedro I, proclamou a independência do Brasil e se tornou o primeiro imperador do Brasil. Então, nesse período todo, nós somos dominados por portugueses. O período que nós vamos falar em especial é da descoberta, da chegada, né, de Cabral ao Brasil, que se deu, né, pelo Oceano Atlântico, através dos navios. Alguns dizem que ele se perdeu e foi a encontrar a terra sem querer, mas na verdade essa história de descobrimento não existe. Eles sabiam da existência dessa terra e eles vieram até aqui para tomar posse dela, em nome do rei de Portugal, né? E na época, o Dom Manuel III. O Cabral, ele veio e tomou posse aqui da terra, né? E os primeiros contatos, a chegada desses portugueses aqui no Brasil, é o que interessa para nós nesse momento aqui. Então, será preciso, a atividade número 3 aqui, que é o que eu vou pedir para vocês fazerem, é que vocês assistam esse pequeno vídeo. Não é um vídeo muito grande, né? Mas dá para vocês entenderem um pouquinho a questão dessa chegada. Será preciso que você assista o vídeo acima. É um resumo da chegada de Pedro Álvares Cabral ao território como hoje chamamos de Brasil. Essa parte que eu selecionei é só para você ver as principais cenas. Esse vídeo tem lá no YouTube, nesse link que eu deixei aí. Se você estiver acessando do celular ou estiver acessando do computador, só clicar nesse link aqui, né, e você vai conseguir acessar o link lá e ver o vídeo no YouTube. Se você não conseguir, é só você copiar esse link aí e jogar lá na barra de endereços aqui em cima, ó, né? Jogar aqui na barra de endereços, também você vai ser levado lá para o YouTube. Após você assistir, eu gostaria que você fizesse um resumo do que você viu. Então eu coloquei um roteiro. Você pode seguir esses passos aqui. Como foi a chegada dos portugueses ao Brasil? Então você vai descrever para mim. Não é para descrever numa única linha ou em 3 palavras. Mas escreva com a maior quantidade de informações que você tiver. Como é que foi essa chegada desses portugueses aqui no Brasil? O vídeo vai contar lá para vocês. Como foi organizada a viagem da Esquadra de Cabral? Né? Como é que se organizou lá a viagem da Esquadra de Cabral? Né? Letra C. Conte para nós como foi o primeiro contato dos portugueses com os ameríndios. Né? Como é que foi especificamente o primeiro contato dos conquistadores, dos colonizadores portugueses com os índios? Os ameríndios a gente já falou em outras aulas. São índios americanos. Né? Lembra da história lá do Colombo, que chegou lá na América Central, achou que tinha chegado nas Índias, chamou os habitantes de índios, né? Mas eles não são índios. Mas acabou pegando e eles passaram a ser ameríndios, índios da América, certo? E a letra D. Faça um levantamento
de números e cite alguns números da expedição Aventura de Cabral até o Brasil. Então, eu queria que você desse uma olhadinha, prestasse atenção nos números que são falados, quantas naus, quanto tempo demorou, né? Quantos povos encontraram, quantos homens vieram, questão de números, né? Que vocês levantassem esses números para nós e colocassem aí nessa questão. Tá? Instrumento para verificação de aprendizagem deverá ser entregue para o professor até o 13 de julho. Então, faz a atividade, foca direitinho lá, tira uma foto e manda para o professor para poder avaliar vocês, registrar a presença e registrar a nota de vocês. Embaixo tem as fontes de pesquisa. Eu sempre deixo lá 2 sites genéricos, né, que é o Wikipédia e o Google. Você pode jogar lá tranquilamente e encontrar qualquer coisa que você quiser. E deixo também um link direto para esse assunto. Então, se você clicar nesse link aqui, você vai encontrar uma página a respeito desse assunto para você pesquisar. E no YouTube eu deixo sempre também um link, é o link do vídeo, para vocês assistirem, procurarem mais informações. No final da página tem um texto para consulta, então eu deixei aqui algumas informações, né, já escritas para vocês consultarem também e colocarem nas perguntas que fiz aqui em cima, certo? Então espero que vocês tenham entendido. Cuidem-se, fiquem em casa, façam as tarefas e entreguem tudo em dia. Um grande abraço para vocês e tudo de bom.